Olá, todo mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu resolvi entrar ao vivo aqui hoje, né, para a gente resumir um pouquinho sobre o que foi falado na semana, né, sobre a ansiedade e o crítico interno, né, os seus sabotadores. Quais são os sabotadores que podem estar influenciando, né, a sua vida quando você sente alguns sinais de ansiedade, como aquela preocupação excessiva, a tensão muscular, problemas digestivos, ou até aquela dose de insegurança, né? Insegurança principalmente quando você vai interagir com outras pessoas. Então hoje eu quero fazer um resumo com vocês e explicar o que está por trás de todos esses sabotadores, né? Quando a gente entra um pouquinho mais profundo, qual o sentimento comum a todos os sabotadores? Que se você mudar esse sentimento, você consegue diminuir, né, os seus sabotadores e começar a entrar em contato com a sua fonte interna de sabedoria. Então vamos lá? A gente falou, né, sobre o crítico interno e todo mundo tem um crítico interno dentro de si, né? Esse crítico ele pode ser construtivo ou destrutivo. Qual que é seu crítico interno, né? Qual que atua mais na sua vida? Aquele crítico que constrói, né? Ou aquele crítico que acaba destruindo você? Né? Pensa aí, pode me falando aí se você quiser, ou pode pensar, né? Como que o crítico está atuando na minha vida hoje? Como que ele atua? A gente falou sobre a preocupação, que o principal sabotador da preocupação é o controlador, ele quer assumir o controle de tudo. A gente falou sobre tensão muscular, é o crítico, aquele que é hipervigilante, ele tá ali, né, tipo, olhando, tudo é um perigo para ele. Os problemas digestivos, pode ser o prestativo que tá atuando, né, aquele que quer se doar, passar por cima de si para fazer pelos outros. E o hiperrealizador, que é a insegurança, né? Então, quando eu estou inseguro, muitas vezes ao interagir com outras pessoas, eu meço o meu sucesso, né, através da opinião dos outros, da validação dos outros. Ou mesmo para eu me validar, né, eu preciso realizar muito, realizar muito, realizar muito. Isso acaba, às vezes, além de exaurindo você, gerando muita ansiedade. Então, esses críticos, esses sabotadores internos, eles geram muita ansiedade na gente, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A preocupação excessiva, né? Já é ruim a gente se preocupar com os problemas da vida, né? Agora com os problemas imaginários mais ainda. Porque se você for ver, quando você está no sabotador do controlador, o que acontece? Como ele quer controlar tudo, ele fica se preocupando com tudo. Então ele se preocupa com as coisas e com os problemas que estão, né, acontecendo, mas muitas vezes esses problemas, essas coisas que acontecem, eles são imaginários, né? Eles ainda nem aconteceram, mas por querer ter o controle de tudo, ele fica ali, né? Ele fica tentando controlar, então ele se preocupa com tudo, né? Excessivamente. Isso que é a preocupação excessiva. É quando você está no controle, você quer estar no controle de tudo. E, felizmente ou infelizmente, a gente não pode controlar tudo, né? Principalmente em relação aos fatos externos. Não existe controle nenhum sobre os fatos externos, né? Eu canso de falar, a pandemia veio aí para mostrar pra gente que a gente não tem controle, né, sobre os fatos externos. Mas a gente pode controlar sim, a gente pode controlar aquilo que está internamente da gente. Quando eu falo para as pessoas, assuma o controle da sua vida, né, não é você assumir o controle do que está externo a você, porque isso não tem controle, né? Mas assumir o controle daquilo que está dentro de você, que é das suas emoções, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. E principalmente da forma como você ressignifica ou significa os fatos externos que acontecem. Isso a gente consegue sim, né? A gente consegue controlar. Né? Então, eu falei para vocês que quando vocês estão no controle, quando você está no controle de tudo, você quer ter o controle de tudo, né? Aí você fica o quê? Você fica nessa preocupação excessiva. Porque a preocupação, gente, ela é importante, né? Assim como a ansiedade, eu não canso de falar, a ansiedade ela é importante, o medo ele é importante, por quê? Né? Pra gente se precaver das situações. Mas se você ficar ali naquela emoção, naquele controle excessivo, isso sim vai gerar aquela ansiedade em você e o desconforto. E o pior de tudo, você vai ficar focado naquilo que é o problema, né? Você vai ficar focado naquilo que está acontecendo ali do problema. E quando você fica focado no problema, bingo, você acaba atraindo o quê? Mais problemas, né? Quando você fica focado nos problemas, você acaba só vendo o que está ali. E você acaba só focando no que está ali. Então, o que acontece? Isso torna-se uma visão tubular da sua vida, né? Os sabotadores, eles são importantes sim, eles geram às vezes muito crescimento na gente, mas esse crescimento é muito duro, né? Por quê? Porque você fica com uma visão limitada do mundo, né? Quando a gente tem essa visão limitada do mundo, a gente não consegue sair
da situação onde a gente está. A gente acaba gerando mais daquilo, por quê? Porque a gente está focado naquilo. E tudo aquilo que eu coloco foco, aquilo se intensifica e eu acabo vivendo aquilo lá, tá? O sabotador, ele controlador, ele não faz por mal, né? Como eu falei, ele tem o lado positivo dele, mas ele acredita o quê? Que ele acredita que ou ele tá no controle ou ele tá fora do controle. Não existe meio termo, né? E quando ele fala que ele tá no controle ou fora do controle, é perante os fatos externos da vida. Então ele precisa estar nesse controle, né? E isso gera ansiedade como? Gera ansiedade porque, como eu falei pra vocês, né? A gente não está no controle. Infelizmente, a gente não está no controle. A gente tem que começar a aprender a viver na incerteza, né? É desconfortável no começo, mas quando você vai na incerteza, quando você confia, né, realmente em algo maior ou algo assim, o que que acontece? Fica mais leve, né? Então, o controlador, ele não confia no futuro. Na verdade, ele não confia, ele não tem essa confiança. E como já cansei de falar aqui, por que que ele não confia? Porque ele tá lá, o quê? Revivendo as memórias do passado. O futuro dele é com base, né, nas memórias do passado, naquilo que aconteceu no passado, ele acha que vai ficar se repetindo. Como eu já falei, o controlador, ele tem o quê? Essa visão limitada de mundo, ele não consegue enxergar tudo, então ele fica lá, né? Como eu disse, ele não faz por mal, né? E ele quer controlar as pessoas, quer controlar as situações, mesmo tentando fazer isso por bem, tá? Só que isso acaba o quê? Limitando e gerando alta ansiedade. E aí você fica preocupado excessivamente com as coisas que vão acontecer. Uma estrutura, né, que funciona da preocupação, ela sempre começa com a palavra e se, né? E se algo acontecer? E se não der certo? E se isso? E se aquilo? Uma dica que eu sempre dou, não é nem uma dica, né? Essa é uma técnica até, para você começar a sair desse controle da preocupação, é começar a perguntar ao contrário. E se der certo? E se as coisas acontecerem? Né? Lógico, se você tá com essa carga muito, não vai melhorar, né? Vai melhorar por quê? Porque você vai começar a se abrir para novas situações, né? Então, para sair do controlador, começa a se perguntar, e se der certo? E se for o contrário? As perguntas, gente, elas são muito importantes, né? Quando a gente faz perguntas para o nosso inconsciente, ele traz a resposta. Só que a gente vive fazendo o quê? As perguntas erradas, né? A gente perguntar, e se não der certo? E se for isso? E se aquilo? Sempre pensando, né, no lado negativo, vamos dizer assim, que é o que a preocupação leva. Porque eu tô com o quê? Com a visão limitada, eu só tô vendo aquilo lá, então eu fico vendo aquilo lá se repetir na minha mente. Então, a primeira coisa aqui para você começar a fortalecer o seu sábio interno e sair desse controlador é começar a pensar, e se eu sair do controle? Como seria sair do controle pelo menos por 1 minuto? Eu vou fazer um código vibracional que eu vou deixar no meu canal do YouTube, mas eu vou colocar o link aqui, tá? Código vibracional são áudios, né, que eu estou fazendo com bioquineses, mensagens subliminares, decretos, terapia multidimensional, enfim, né, um compilado de conhecimento que vai te ajudar a fazer isso. Eu vou deixar no canal do YouTube, mas daí eu aviso aqui, consigo terminar ele até o final de semana, para você começar a liberar e a sair desse controle, tá? Eu sei porque eu sempre fui assim, eu sempre fui super controladora, eu queria controlar tudo, todos, como as coisas iam acontecer, como isso, como aquilo. Isso gera muita ansiedade, né? Acaba destruindo muito a gente, porque a gente fica ansioso, porque as coisas não vão acontecer do jeito, muitas vezes do jeito que a gente tá imaginando ali, do jeito que a gente tá querendo controlar. Quando a gente sai do controle, falando até um pouquinho aqui de física quântica, né, a gente começa a se abrir a infinitas possibilidades, né, as sincronicidades do universo. Quando você está no controle, você não recebe as sincronicidades, por quê? Porque você acha que tem que acontecer daquele jeito, que eu estou controlando. E nem sempre acontece daquele jeito. Às vezes tem um jeito muito melhor de acontecer, né, e a gente acaba evitando isso justamente por querer estar no controle. Vamos falar agora da tensão muscular, né? Eu falei bastante da tensão muscular, que é o quê? Os sintomas de dores de cabeça, dor no pescoço, muitas vezes aqui no maxilar, né? Ou seja, no bruxismo, né? Bruxismo tem muito disso, dessa tensão que a gente fica, né? De estar tenso ali com as coisas, porque a ansiedade acaba provocando a tensão muscular, né? Eu falei que até um sabotador que muitas vezes pode estar atuando com sintomas de tensão muscular é o hipervigilante, né, onde eu vejo tudo como um perigo, né, inconscientemente às vezes, então eu fico tenso, né, esperando aquele perigo acontecer e isso me dá tensão, é retenção dos músculos, né, que é uma dos sintomas físicos da ansiedade. E por consequência, quando eu estou com dor no pescoço, dor de cabeça, né, ou até aqui mordendo o maxilar, isso me deixa mais irritado e preocupado ainda, né? Aí eu acabo ficando o quê? Num ciclo de ansiedade, então a tensão muscular ela é muito ruim. Só que o que acontece? Qual que é o sabotador que está aqui? É o sabotador hipervigilante.
Ele vê o mundo como perigo, ele vê que tudo é perigoso, então ele tem que estar, o organismo ele está em estado de alerta o tempo todo. Isso muitas vezes até gera dificuldade para dormir, que eu vou falar um pouco na próxima semana sobre os sabotadores, né, da dificuldade de dormir também, para quem tem insônia, mas um dos sabotadores que você já pode conhecer aqui é justamente o hipervigilante. Porque se você está hipervigilante, achando que tudo é um perigo, o que o seu organismo vai fazer? Seu organismo vai estar em estado de alerta, ok? Se eu acho que o mundo é perigo, que eu tenho que estar sempre vigiando tudo, o que acontece? O meu organismo ele fica em estado de alerta, em estado de sobrevivência. Então eu não consigo relaxar. É difícil relaxar, por quê? Porque eu fico ali, né, naquele estado de alerta. Só que se eu estou nesse estado de alerta, nesse estado, né, de retenção muscular, além da tensão muscular, não sobra tempo o quê? Para criar, para trazer situações novas, para trazer soluções novas. Por quê? Porque o seu organismo ele não vai pensar nisso. O seu sistema, o seu cérebro nesse momento, né, isso é neurociência. O seu cérebro vai dar atenção para a sobrevivência. O nosso cérebro ele foi criado e ele atua muito em prol da nossa sobrevivência. Então, sempre que ele achar que sobreviver é o mais importante, e mesmo que seja paralisar diante de uma situação, que são até as reações do medo, né? Paralisar diante de uma situação, fugir, correr, enfim, ele vai fazer aquilo lá. Não importa o que você ache às vezes, mas eu acho que fazer isso. Não, o seu cérebro ele vai te proteger e te sobreviver, é a função dele. Né? Uma das funções do nosso cérebro é justamente isso, né? É principalmente o reptiliano que a gente fala. É o cérebro para sobrevivência. Então, se eu vou sobreviver, o meu organismo ele não vai criar, ele não vai trazer situações novas e eu vou ficar nesse ciclo de tensão muscular, eu fico irritado porque eu começo a doer, meu corpo não tá legal, não tá flexível, né? E eu acabo ficando nesse ciclo vicioso com a visão que também é o quê? Limitada. Eu não consigo enxergar além, né? Isso traz uma visão limitada. Falamos também dos problemas digestivos, né? Que o sistema gastrointestinal é um dos que mais sofre com ansiedade. Azia, má digestão, tem gente que vai para gastrite, enfim, né? Por quê? Porque ela não digere as coisas que acontecem, né? Então, quando você não está digerindo as situações, o seu sistema também físico não vai fazer isso, ele vai ter problemas, né? Então, aí vai gerar mais ansiedade ainda. E eu falei que um dos sabotadores que pode estar atuando, né, em problemas digestivos é o prestativo. Adriana, como assim? Todo mundo fala, né? Algumas pessoas me falaram, mas eu não posso ser prestativa? Pode. Só que a motivação do sabotador prestativo, ele faz não por altruísmo, por que ele acha que ele tem que fazer, por empatia. No fundo, ele faz porque ele busca reconhecimento, né? Ele busca a aceitação das pessoas, ele busca o amor das pessoas. Como eu falei, ele também não faz por mal, né? Porque, como você fala, Adriana, o que tem de errado eu fazer, né, buscando o amor das pessoas? Não tem nada de errado, porque a gente quer ser amado, todo mundo quer ser amado. Né? Na constelação a gente fala muito isso, do pertencimento. Quando a gente pertence, a gente se sente amado, né? É uma lei, né? Todos nós buscamos o pertencimento e buscamos ser amado. Só que o problema do prestativo, quando a única motivação, ou quando a motivação inconsciente é a de ser amado, ser aceito, isso gera o quê? Uma grande expectativa, né? E essa expectativa, ou quando ela não acontece, né? Ou quando as pessoas não retribuem ou não reconhecem aquilo que a gente faz, o que vai acontecer? Eu vou virar o quê? Eu vou ficar de novo nesse sistema de ansiedade, vai gerar muita ansiedade. E se, por exemplo, eu faço algo interiormente, eu busco ser reconhecida e aquele reconhecimento não acontece, eu fico irritada, eu fico brava, eu fico com raiva, né? E isso afeta o quê? O meu problema, o meu sistema digestivo, não é verdade? Por quê? Porque eu não digeri aquela situação. Aí a gente começa com pensamentos, nossa, mas como assim? Eu faço tudo por essa pessoa, quando eu peço uma coisa, ela não faz, né? Quando eu peço isso, não faz. Eu já fiz muito isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas pelos outros, pela minha família. Mas no fundo, às vezes, quando eu sentia, ou nem pedi, quando eu não era reconhecida, eu falava assim, nossa, e aquilo me gerava uma angústia muito grande. Quando eu percebi isso, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, não, Adriana, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, se eu vou fazer, eu não posso fazer pelo reconhecimento do outro. E quando eu faço isso, mesmo que a pessoa não me reconheça, eu me sinto bem em fazer, né? Porque eu faço simplesmente por fazer, né? Então, como eu falei, como eu tô falando aqui, as motivações dos sabotadores, elas não são ruins, elas são motivações até boas, se você for ver. Só que elas acabam o quê? Limitando a gente, né? Quando eu faço em busca de reconhecimento, o que eu tô? Eu tô me limitando, porque nem sempre, como eu já disse, eu vou ser reconhecido. Lembra, eu tô saindo do controle.
Eu faço aqui porque eles se misturam, né? Eu faço buscando o reconhecimento do outro. Não deixa de ser um tipo de controle que eu quero ter sobre a pessoa. Mas nem sempre as pessoas vão reconhecer aquilo lá. É um fato isso. E se elas não reconhecem, o quê? Vai me gerar ansiedade, vai me gerar angústia, vai me gerar uma expectativa muito grande. Falamos também da insegurança, né? A insegurança em interações sociais, né? Quando eu, por exemplo, eu vou falar em público, eu me sinto inseguro, eu preciso fazer uma reunião, eu me sinto inseguro, eu preciso estar interagindo com as pessoas e vem aquela insegurança excessiva até, né? Uma insegurança até em interagir com as pessoas. Qual que é o sabotador que pode estar atuando aqui? O hiperrealizador, né? O hiperrealizador é aquele que ele mede o seu sucesso e o seu valor através da realização. Ele só acredita que ele tem valor quando ele está realizando algo, quando ele está fazendo, quando ele está agindo, quando ele está criando as coisas. Ah, Adriana, qual que é o problema disso? Como eu já disse, né? O problema é o quê? É a motivação. Porque o dia que você não realizar, o dia que você não fizer, você acha que você não tem valor. Né? Então esse que é o problema. Por exemplo, uma pessoa, ela tá realizando, ela tá fazendo, ela tá fazendo, ela tá fazendo. Só que ela não tem o resultado ainda que ela quer, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Por não ter o resultado, ela acha que ela não tem valor. Né? Porque ele está realizando, mas eu não tenho valor, porque talvez eu ainda não tenha sucesso, porque talvez eu esteja numa situação que eu não queria estar, e aquilo lá acaba se revertendo da seguinte forma: gera ansiedade. Né? Porque eu estou sempre fazendo. Alguns momentos a gente precisa descansar, né? Alguns momentos a gente precisa fazer. E depender da validação do outro, assim como da aceitação do outro, é complicado, né? Porque nem sempre, às vezes, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como valor é o valor do outro, né? Ou mesmo você. Se você tem aqui uma coisa muito grande para você fazer e você acha que você tem que estar realizando o tempo todo, isso acaba travando você. Porque nos momentos, às vezes, que você precisa descansar, que você precisa relaxar, você não relaxa. E aí, como eu falei, entra na tensão muscular e fica nesse ciclo, né? Porque esses sabotadores, não é que, eu tenho mais esse sabotador, eu tenho mais aquele. Eles andam meio que em conjunto e todos misturados. Às vezes a gente está mais para um, às vezes a gente está mais para o outro. Mas qual que é a importância de eu saber disso, Adriana? É justamente você se conhecer. Quando você se conhece, entende as motivações, o que você está fazendo, fica mais fácil, né, de você entender o que está acontecendo com você. Mas agora, hoje até eu queria entrar mais profundo, né, nisso tudo que já foi falado, né, nos vídeos que eu gravei e tal, nos stories, tem aí nos reels, no meu feed, se você quiser entender um pouquinho mais. Mas assim, o que esses sabotadores, eles têm em comum? Né? Todos eles a gente viu, né? Tanto o controlador, o hipervigilante, o hiperrealizador, o que todos eles têm em comum? Eles têm em comum o sentimento de impotência. Como assim? Né? O sentimento de impotência diante das situações. O controlador, ele precisa controlar, porque como eu já falei, ele não confia no futuro. Então, ele se sente impotente em relação ao futuro. O hipervigilante, ele está em alerta o tempo todo contra os perigos que está acontecendo. Então, ele também se sente impotente diante desses perigos. Ele sente que ele não tem esse controle, ele não tem, né, ação diante dos perigos. O hiperrealizador, ele é tão impotente que ele depende do externo para se validar, né? Então, ele se sente impotente. Se ele não está realizando, ele é impotente. E o prestativo, ele é impotente porque ele precisa o quê? Da aceitação do outro. Ele precisa que o outro aceite ele. Então, vocês entendem por quê, né? Qual que é o sentimento incomum a todos esses sabotadores? Né? Que é o que eu já venho falando aqui para vocês, que é a mente ansiosa. Né? A mente ansiosa, muitas vezes, ela subestima o perigo, ela superestima o perigo e subestima a sua capacidade de resolver as coisas. Né? Ela não se sente capaz de resolver, ela se sente impotente diante das situações. Porque você concorda comigo que se você se sentir capaz de resolver qualquer situação, se você se sente potente diante daquilo lá, né? Eu sou capaz, eu dou conta, a ansiedade não diminui, né? Pega aí alguma coisa que te deixa ansioso, né? Algum sentimento que de repente, alguma situação que te deixa ansioso, ansiosa, né? Percebe que muitas vezes você está se diminuindo diante disso daí, né? Então, me sentindo incapaz diante disso, eu não consigo mudar, eu não consigo controlar, né? Eu não consigo validar, enfim, é um sentimento de incapacidade.
Quando você aumenta o seu sentimento de capacidade, você começa a ficar mais confiante. E aí a ansiedade, o que acontece? Ela normaliza, né? É um ponto para a gente normalizar o sentimento de ansiedade, é a gente aprender a confiar mais na nossa capacidade. Ah, Adriana, mas eu não confio, é difícil, algumas situações sim, outras não, né? Lógico, porque você tem um grau de capacidade que você confia em você. Por exemplo, de 0 a 10, eu confio 8 na minha capacidade. Se eu tiver ali uma situação que é 7, eu vou estar me sentindo bem. 8, eu já vou ficar, opa, peraí. Agora, se é uma situação que ela de repente vem para 9, eu já começo a me sentir incapaz. O que eu tenho que fazer? Aumentar o meu grau de capacidade, né? E como que eu faço para aumentar o meu grau de capacidade diante das situações e dos eventos? Tirar a sua criança do controle. Isso mesmo. O que está por trás, né, desse sentimento de impotência é a criança interna que você leva para a vida. Pensa nisso. Nós ainda, muitas vezes, não adultecemos para a vida. Nós levamos a nossa criança para o nosso relacionamento, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para interagir com os nossos filhos, para interagir com as pessoas, tá? A gente está levando a criança. Porque quando a gente adultece para a vida, quando a gente é um adulto vivendo, o adulto confia na sua capacidade, o adulto dá conta, o adulto faz. A criança não faz. A criança precisa de aprovação. A criança sente que precisa estar no controle, né? Então é a sua criança interna. E aqui eu não falo nem só, né, da criança interna magoada, ferida, ressentida, mas da criança feliz também. Só que a criança feliz, quando ela vai para a vida, tem coisas que ela não consegue dar conta, né? Aliás, que ela não vai dar conta porque ela é uma criança tentando resolver a vida de adulto. Quando eu estou na criança tentando resolver as coisas, a vida do adulto, gera ansiedade. Aí eu vou tentar controlar a situação, aí eu vou tentar super realizar, aí eu vou tentar ser prestativo para ter a aprovação das outras pessoas, aí eu vou tentar, eu vou ficar me preocupando, entendeu? Então, quando a criança tá no controle, aí que gera esse sentimento de ansiedade. Quando você começa a adultecer e vir para a vida como um adulto, isso tudo vai diminuindo, né? Porque daí eu dou conta, eu consigo fazer as coisas, né? Hoje, quem está no comando da sua vida, 90% é a sua criança. Não é o seu adulto, é a sua criança. A gente não aprendeu ainda a adultecer para a vida. Quando você age, né, confiando em você, né, com aquela sensação de capacidade, você pode ter certeza que é o seu adulto. Quando em qualquer situação você olha, né, com aquela sensação assim, gera aquela ansiedade, aquela, nossa, e agora como eu vou fazer e tal, não tem controle, aí é a sua criança que está agindo na vida. Né? A criança ela precisa da aprovação dos pais ainda, então ela precisa estar sempre fazendo para ser aprovada pelos pais, né? Ela ficou naquele sentimento. Pensa quando você era criança, né? O tempo todo você não fazia as coisas para ser amado pelos seus pais, né? Para ser aprovado pelos seus pais. E quando você não fazia, porque tem muitas crianças que já são mais assim, né? Elas batem de frente, elas não se interessam muito. Aí vem o sentimento de culpa muitas vezes que está por trás da criança. Porque no fundo, toda criança precisa da aprovação dos pais. E aí, quando eu venho para a vida com esse sentimento de precisar da aprovação dos meus pais, eu preciso da aprovação do meu chefe, do meu marido, dos meus filhos, das pessoas, dos meus amigos, das pessoas que estão ao meu redor. Aí eu começo, então, a fazer, ser super prestativo para ter essa aceitação das pessoas. Só que eu não faço porque eu gosto de fazer. Ou até gosto, mas eu preciso da aprovação. Se eu não tiver aprovação, aquilo lá não vale nada. É como se eu não fizesse nada. E aí eu começo a me diminuir. Eu me sinto impotente diante da situação. A criança, ela precisa estar no controle, né? Ela quer estar no controle. A vida para ela precisa... tudo é muito grande, o mundo é muito grande para a criança, né? A criança é muito pequena. Então, ela precisa estar nesse controle o tempo todo, né? Ela se preocupa com a vida dos pais, ela se preocupa com o mundo, ela se preocupa... E tudo tem uma dimensão muito grande da criança. Então, a criança, ela sente essa necessidade de estar no controle o tempo todo. Né? A incerteza para a criança gera ansiedade. Né? Muitas vezes, quando a gente é criança, por exemplo, no Natal, né, vem aquele sentimento, aquela ansiedade. O que eu vou ganhar? O que vai ser isso? Como vai ser? Né? Por quê? Porque ela tem essa necessidade de estar no controle. Para ela não sabe lidar ainda com as situações. Ela está aprendendo a lidar com as situações. Então, todo sentimento de ansiedade, ele tem no fundo, né, quando a gente vai ver, além desse sentimento de impotência, verifica se não é sua criança que está agindo lá atrás. Verifica se você não está vindo para a vida como uma criança. Né? E quando eu falo da criança, eu falo que você age hoje, eu não canso de falar isso aqui, tá? Você age hoje com as memórias do seu passado familiar.
Quando você vem para a vida, que você traz a sua criança para a vida, você está vindo com todas as memórias que estão lá na sua criança, né? Com tudo aquilo que você passou, o bônus e o ônus e o bônus de tudo que você passou, você traz hoje para sua vida. A gente não consegue se desligar do passado. E a gente só vai poder ter um futuro diferente quando a gente conseguir se desligar dessas memórias que estão lá atrás, ok? Então eu quero falar um pouquinho aqui, tá, para vocês, né? Foi esse o resumo disso tudo, foi até para contar que nessa vivência agora que a gente vai fazer do dia 22, é justamente isso. Nós vamos liberar essas memórias da sua criança, vai ser uma vivência totalmente prática, né? Onde, lógico, eu vou trazer alguns conceitos, tá? Principalmente um conceito que eu acho muito interessante, que quando eu aprendi mudou minha vida, né? Que é o arquétipo da criança ferida, né? Que eu tenho, existe um arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo é uma imagem primordial, né? A primeira imagem daquilo lá, é como tudo funciona, né? E quando eu trago esse sentimento, eu vivo nesse papel, como se fosse um script, né? Não tem o arquétipo do herói, né? O script do herói, como ser um herói, o arquétipo do sábio, como ser um sábio. Se você entra naquilo lá, você começa a viver aquilo lá. E existe o da criança ferida também. Quando eu entendi isso, né, e eu aprendi isso, eu falei assim, poxa vida, né? E esse arquétipo, ele tem a sua função. E aí, se eu fico vivendo nisso, nesse script, eu vou ter sempre mais do mesmo. Então, o que a gente vai fazer na vivência do dia 22 é justamente isso. A gente vai começar a liberar, transmutar esses sentimentos, liberar essas memórias, para que você possa o quê? Sair, né, da sua criança. Começar a viver na vida como adulto. Daí, quando eu vivo como adulto, o que eu faço? Eu dou conta das situações. Eu resolvo as situações. E é justamente isso, então. Sair, né, da criança para entrar na vida como adulto, né? Só deixa por aqui, das memórias da criança, né? E como eu já disse, porque os motivadores dos sabotadores, eles são bons, só que eles trazem para você sofrimento, limitação da sua vida, né? E você fica limitado a muitas coisas. E quando você traz o adulto, quando você libera a sua criança e traz o adulto, você começa a se conectar com a sua fonte interna de sabedoria, né? Com o seu eu superior, como quer que você chame. Eu resolvi chamar de fonte interna de sabedoria. É uma fonte interna de sabedoria, todo mundo tem, né? Por mais que a pessoa, não, comigo não tem, não funciona, nunca vi, não sei como que é. Sim, é que hoje você tem tanta coisa aqui na sua mente que você não consegue se conectar com essa fonte interna de sabedoria. Quando você começa a se conectar com a fonte interna de sabedoria, você vai continuar sendo prestativo? Vai, mas você vai fazer porque você quer fazer, né? Você sai do controle, você aprende que você pode controlar, como eu já falei lá no começo da live, você pode controlar sim as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações, mas você não controla nada externo. E tá tudo bem você não controlar nada externo. Você não se aflige mais com isso, né? Você pode continuar realizando as coisas, ser um realizador? Pode ser um hiperrealizador? Pode sim, eu posso continuar fazendo, realizando, dando o melhor de mim, mas isso não vai servir para que eu possa me validar ou vou ter a aprovação dos outros, né? A fonte interna de sabedoria, ela sabe que a vida tem perigo, sim, né? A gente tá aí o tempo todo, eu posso a qualquer momento, sei lá, atravessar a rua e passar um carro por cima de mim, sim, mas ele não se aflige com esse perigo excessivo, ele confia no futuro, ele confia que, né, existe uma proteção, existe algo maior, né, o que quer que você acredite. Então, quando você se conecta com essa fonte interna de sabedoria, as coisas, a sua visão faz assim, que é limitada, né, e tem os motivadores, começa a fazer assim, você começa a se expandir, né? Você começa a entender. E assim, e não é magicamente, né, as soluções aparecem, as coisas mudam. É interno. Se eu mudei meu foco, o que acontece? Muda a situação. Né? É uma simples questão de mudar o foco. Hoje você está enxergando o mundo com os sabotadores, né, com os motivadores, vamos dizer assim, que não são tão efetivos desses sabotadores, com esse sentimento de impotência e com a sua criança no comando. Né? Quando você se desconecta disso e você começa a focar na sua fonte interna de sabedoria, entender que você dá conta, que você é capaz, que você pode, que você tem uma fonte interna aqui dentro de você que já sabe tudo, que já tem tudo, que já vivencia tudo, aí você muda o foco. E quando você muda o foco, as coisas acabam mudando. É uma coisa que também que eu já falei em várias lives. Você quer ver como isso é verdade? Vai lá e pensa num carro vermelho, um carro verde, amarelo, sei lá eu. E começa a ir na rua, você vai ver quantos carros verdes você vai ver ou qual carro que você pensou. Por quê? Porque você colocou foco naquilo lá. Tudo aquilo que a gente coloca foco começa a se expandir. Então, se você quer começar a transformar isso com vários exercícios, nós vamos fazer exercícios práticos para que você saia já transformado. Vem aqui, tá o link da bio, né? Vamos pro dia 22, vai ser uma imersão incrível e maravilhosa, onde você vai transformar isso e eu vou te provar que é possível sim, ok?
Gratidão, gratidão por você estar aqui, gratidão por você ter escutado e principalmente por você se permitir a mudar. Porque se a gente continua fazendo... Eu adoro a frase do Einstein, né, quando ele falava: insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Os resultados só vêm quando você começa a mudar. E toda mudança começa aqui primeiro, começa de dentro para fora. Quando eu mudo aqui dentro, as coisas mudam lá fora também, né? Isso é uma lei cósmica, uma lei física. Então não adianta a gente falar que não funciona. Funciona para o outro, mas não funciona para mim. Toda mudança está aqui interno primeiro. Quando eu mudo aqui, as coisas mudam lá fora. Quando eu mudo meu foco daqui e vou para cá, eu mudo as coisas que estão acontecendo fora, simplesmente porque eu mudei meu foco, ok? Uma excelente sexta-feira para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu te espero na nossa imersão. É só clicar no link da bio e vem para essa imersão que vai ser maravilhosa. Vai ser um marco de transformação na sua vida.